Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o primeiro do ano. Essa é a sua revista eletrônica de negócios e aqui você vai conferir. Pesquisa inédita revela os maiores desafios e as maiores preocupações dos empresários em 2025. Saiba quais as novidades que a Apple prepara para os próximos tempos. A Lamborghini adia o lançamento de um modelo elétrico para 2029. E qual a personalidade brasileira mais buscada no Google no ano passado? Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a Apple prepara novidade para os próximos tempos. Nós estamos falando do lançamento de um iPad dobrável e gigante. Além disso, a companhia de tecnologia prepara um novo AirTag com chip que permite localizar objetos a uma distância maior e planeja ainda iniciar a transição para chips Wi-Fi já para este ano. Mas vamos voltar lá para o iPad. No momento, os designers da Apple estão desenvolvendo algo semelhante a um iPad gigante que se desdobra até atingir o tamanho de 2 iPads Pro lado a lado. A empresa sediada em Cupertino, na Califórnia, tem refinado esse produto já há algum tempo e pretende lançar algo no mercado por volta de 2028. A Apple quer eliminar o vinco na dobradura antes de lançar o aparelho. E a empresa já fez progressos nesse sentido, porque protótipos desse novo produto, desenvolvido pelo grupo de design industrial, possuem um vinco quase invisível. Porém, é cedo ainda para dizer se a Apple conseguirá eliminá-lo completamente. A Samsung, que lançou seu primeiro telefone dobrável há 5 anos, tentou sem sucesso remover o vinco. Atualmente, o maior iPad da Apple tem 13 polegadas. E a Apple ela sabe de uma coisa. Boa parte dos consumidores, por exemplo, gamers, ou mesmo quem gosta de assistir uma série, um filme, gosta da maior tela possível. E a única maneira viável de lançar um produto móvel com uma tela grande, né, algo em torno aí de 20 polegadas, é torná-lo dobrável. Sabe por quê? Porque, caso contrário, é muito difícil carregar esse iPad, esse produto, numa mochila, ou seja, numa bolsa. Em julho de 2024, uma reportagem do site The Information mostrou que a Apple pode fazer a maior mudança no design da sua mina de ouro, que é o iPhone, que poderia ser dobrável já em 2026. Segundo o veículo americano, a empresa procurou fornecedores na Ásia para fabricar componentes para o dispositivo e tinha até um codinome interno para falar desse produto, que é o V68. Seja um iPad ou seja um iPhone dobrável, a Apple realmente está trabalhando por novidades. E ainda falando da Apple, a gigante de tecnologia divulgou a lista dos aplicativos e jogos mais baixados para iOS no ano passado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Business a gente tem a relação, a gente vai começar evidentemente pelo Brasil, os 10 aplicativos mais baixados em 2024. Em primeiríssimo lugar, esse aplicativo que para mim não causa surpresa nenhuma, porque é o aplicativo em que o brasileiro passa mais tempo de tela por dia. É o WhatsApp Messenger da Meta em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, tem o Instagram, também da Meta, de Mark Zuckerberg. Em terceiro lugar, tem um aplicativo, o Gov.br, do governo federal, em terceiro lugar. Em quarto lugar, o aplicativo do Google, que logo em seguida, em quinto lugar, o YouTube, que também é do Google. Em sexto lugar, tem o TikTok, o aplicativo chinês, sensação aí da ByteDance, em sexto lugar. Nos Estados Unidos, a gente vai ver logo em sequência, está mais na frente o TikTok. Em sétimo lugar, finalmente entrou um banco, e um banco que é uma fintech, o banco digital aí mais famoso da América Latina, listado na Bolsa de Nova York. O Nubank está em sétimo lugar,
Você vê que não tem mais nenhum outro banco nessa lista dos 10 mais baixados aí brasileiros. Em 8º lugar, o Gmail, o e-mail aí do Google. Em 9º lugar, o CapCut, que é um aplicativo de edição de vídeos. Você vê o quão popular está esse aplicativo, que basicamente você que faz um vídeo qualquer, você profissional, você amador, você pode ir lá fazer a edição com vários efeitos, está crescendo cada vez mais. E em 10º lugar, varejo asiático, a Shopee, em 10º lugar. A gente tem também a lista para fazer uma rápida comparação aí dos aplicativos mais baixados grátis nos Estados Unidos. E aqui é um case. Em primeiríssimo lugar, você tem o Temu. O Temu é um aplicativo chinês e você vê o quão rápido ele cresceu nos Estados Unidos. Ele cresceu tanto que a Amazon, que não figura nessa lista dos 10 mais, em 2024 lançou um piloto em fase de testes, um aplicativo de compras muito barato, e todas as compras aí terão, no máximo, vai custar $20, e metade dos produtos anunciados nessa nova plataforma, metade vai custar no máximo $10. Tudo isso é uma reação para esse aplicativo aqui. É um aplicativo que está no Brasil, mas você vê pela lista lá, não configura nem entre os 10. Nos Estados Unidos, ele está na liderança. Isso realmente é surpreendente. Em 2º lugar, nós temos a Threads, que é a cópia descarada que o Mark Zuckerberg criou. E é uma cópia descarada do Twitter, né, do X. É a rede social de texto. Em 2º lugar, uma surpresa, você vê que no Brasil nem aparece. Em 3º lugar, o TikTok, da ByteDance. Em 4º lugar, o ChatGPT, da OpenAI, um dos aplicativos aí, um dos 5 aplicativos mais baixados dos Estados Unidos. Em 5º lugar, o Google. Em 6º lugar, o Instagram, para ver como o Instagram é popular no Brasil, né? Em 7º lugar, o WhatsApp Messenger. Em 7º lugar, no Brasil é o líder, aplicativo aí mais... Eu entrevistei o Guilherme Horn no ano passado, aqui na Jovem Pan, e ele falou, né, da popularidade do WhatsApp no Brasil e que o Brasil é muito conversador. Talvez essa é uma das explicações do aplicativo ser um dos mais, ou mais popular no Brasil. Nos Estados Unidos está em 7º lugar. Em 8º é o aplicativo da edição de vídeo. Em 8º lugar nos Estados Unidos. Em 9º lugar, o YouTube. E em 10º lugar, você tem o Gmail. Está aí a lista dos aplicativos grátis mais baixados em 2024 nos Estados Unidos. E como será que está o otimismo do empresário brasileiro para este ano de 2025? Pois uma recém-pesquisa lançada pela KPMG mostra que 72% dos executivos se mostram otimistas quando questionados sobre ânimo com as perspectivas econômicas globais. Esse número que eu acabo de falar é um número abaixo do ano passado, quando a pesquisa apontou 77%. E mais ainda se a gente comparar com o início de 2020, quando o otimismo bateu 85%. O número mais baixo que apareceu nessa pesquisa, é uma pesquisa anual, foi 60%. O estudo foi realizado com mais de 1.000 CEOs globais em 2024 e todos os participantes são de empresas com receitas anuais acima de $500 milhões. Para falar mais desse estudo, nós vamos receber 2 executivos da KPMG, o Sidney Ito, sócio em riscos e governança corporativa da KPMG, e a Fernanda Alegretti, sócia diretora da KPMG, ambos responsáveis pelo estudo. Obrigado pela presença, vocês dois aqui no nosso programa, no Business. Eu vou começar com você, Fernanda. Qual é a demanda mais comum que vocês ouviram, que vocês leram aí dos empresários hoje, a partir dessa pesquisa aí, uma pesquisa muito completa que vocês realizaram e que eu tive acesso? Seja bem-vinda ao Business.
Oi, Bruno. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar aqui compartilhando com vocês alguns dados dos levantamentos da KPMG. Mas antes de responder a sua pergunta, eu só queria retomar essa abertura que você fez, que é muito importante, né, sobre o otimismo dos empresários e por que ele vem caindo. Na verdade, cai o otimismo não porque o empresário não confia mais na empresa dele, né, no seu negócio, mas porque o risco vem aumentando. Isso a gente consegue ver facilmente ao longo aí de 2024, como o risco geopolítico aumentou. A gente está falando muito de inteligência artificial generativa, das implicações disso, geopolítica, transição energética. Então, o ambiente de negócios está cada vez mais complexo para o empresário. E é por isso que o otimismo dele tem essa queda que você mencionou. Mas isso não significa de maneira nenhuma que ele não está confiante no negócio dele, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, que tem muito a ver com esses temas que eu elenquei, né, no início da minha resposta, a gente escuta os empresários, membros de conselho de administração, comitês de auditoria, falando muito de inteligência artificial generativa e dos riscos que isso implica, né? Retenção, atração de talentos e mesmo qualificação dos talentos, se as pessoas vão estar bem ou vão conseguir operar essas novas tecnologias, né? Geopolítica, evidentemente, transição energética, então o cenário geopolítico, geoeconômico, governança desses dados que a gente cada vez mais vem captando por conta da inteligência artificial, isso tudo são temas que estão aí na agenda dos executivos, dos membros de conselho de administração, enfim, dos administradores das empresas. Eu vou chamar, Fernanda, você tocou num ponto que eu quero que o Sidney Ito, ele explore um pouco, porque é uma demanda que eu escuto muito aqui no programa, viu? Uma parte do estudo de vocês, da pesquisa, que volto a repetir, eu tive acesso aí dessas demandas, mostrou que tem um interesse aí de muitos executivos, do próprio conselho de administração de muitas empresas, na retenção de talentos. Você, Fernanda, logo abordou no início da sua resposta, né? Como reter talentos. Ito, eu queria saber o que as empresas, elas têm feito para reter talentos. E não só reter, porque antes de reter, você tem que atrair jovens talentos. Como é que as empresas têm feito para isso, Ito? Ok. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Grande satisfação aí de termos essa discussão, né, sobre os grandes desafios aí para 2025. E você toca um tema muito importante na questão do capital humano, porque acho que o grande ponto aqui que sempre discutimos é que hoje não falamos mais de recursos humanos, mas falamos de capital humano, porque, obviamente, a questão do capital humano deve ser olhada de forma estratégica por todas as empresas, e em cima dessa situação, né, dessa nossa discussão aqui, eu vejo 3 grandes temas que devem ser olhados dentro de uma questão de tempo, de forma imediata, médio prazo e longo prazo. Acho que o primeiro componente um grande desafio para 2025 é a questão dessa transição no formato de trabalho, porque pós-pandemia, a grande discussão é como eu sairia de remoto para híbrido. Só que em 2025, a grande discussão, e já vemos isso em várias empresas e vemos isso como uma tendência, é como sairmos do híbrido para integralmente presencial, ou seja, isso vai dar certo ou não vai dar certo. Sobre a questão do médio prazo, eu vejo aí o que a própria Fernanda falou e você também sobre a inteligência artificial, porque hoje é claro para todos que a inteligência artificial será necessária em qualquer negócio. E aí entra o que você comentou, por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai exigir um novo perfil de profissional, vai exigir uma transformação até no capital humano. Então, o grande desafio é como atrair, desenvolver e reter esses talentos. E a questão do longo prazo que eu vejo entra na questão da responsabilidade corporativa. Agora, Ito, chamando a atenção de inteligência artificial, que foi um ponto que Fernanda, né, e Ito trouxeram imediatamente. Inteligência artificial está na demanda 1, na demanda número 2, na número 3, imagino que a 1, Fernanda? Olha, Bruno, depende do fórum em que você pergunta, tá?
Mas, assim, o que nós vemos no nosso Instituto de Governança Corporativa, na KPMG, que é o ACI, os riscos regulatórios, eles também, assim, estão sempre ali no topo da posição, tá? Inteligência artificial generativa e aí as implicações disso, então, como que cuidar, né, tratar esses dados, ESG e também como reportar os riscos relacionados ao ESG. Tem muitas empresas revisitando essa maneira de comunicar para o mercado esses riscos. Então, assim, é difícil citar apenas um, mas esses três, com certeza, estão no topo da lista. Porque a gente está falando de inteligência artificial, 2024 foi mais um ano da inteligência artificial, né? Porque eu fechei o business de 2023 falando, é o ano da inteligência artificial. Fechei 2024 falando, novamente é o ano da inteligência artificial. Mas o que me parece é que todos os empresários, todas as empresas sabem da relevância da inteligência artificial, como bem pontuou o Sidney Ito aqui. Agora, todo mundo sabe, Ito, como aplicar a inteligência artificial nas suas empresas? Vocês perceberam isso? Quer dizer, todo mundo sabe que é um fator extremamente importante que vai revolucionar boa parte, ou talvez a maior parte, ou talvez todos os setores da economia produtiva. Mas os empresários sabem, de fato, como aplicar a inteligência artificial hoje nas suas empresas? Olha, eu digo para você, todos os empresários sabem com certeza que será necessário ter a inteligência artificial regenerativa dentro do seu negócio. Isso assim, é claro, está na agenda do Conselho de Administração, na agenda do CEO também. Hoje, o que se discute, acho que você colocou um ponto interessante, 2023 era para discutir, eu preciso da inteligência artificial para 2024, eu acho que 2024 e 2025 agora é como usá-la, sabe? Eu acho que o grande formato aí de evolução, né, sobre a inteligência artificial. Eu só queria complementar, que, além disso, que existe um aspecto ligado à inteligência artificial que vai ser muito significativo também para 2025, que vão ser os riscos cibernéticos. Os riscos cibernéticos, eles vão estar muito conectados a tudo que eu tiver que desenvolver em termos de inteligência artificial. Isso é um problema? Não vejo que isso é um problema. Acho que isso é derivado do próprio processo de desenvolvimento. É uma oportunidade, mas esse risco também tem que ser considerado e endereçado. Ô, Fernanda, você que acompanha, coordena essa pesquisa anual, muito completa de vocês, o que mais surpreendeu você com os resultados dessa pesquisa? E quando eu falo resultado, é na demanda mesmo do empresariado, das empresas no mundo todo. Bruno, como a gente acompanha e está em contato com esse público o tempo todo, é difícil a gente, de fato, ser surpreendido, né? A gente já imagina, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, o que vai aparecer, né? Porque a gente está, de novo, em constante contato com esse público, conversando com eles. Mas acho que uma coisa que a gente está falando aqui de inteligência artificial, e eu vou fazer um link com a minha resposta anterior, que é o seguinte: o Ito tocou no ponto da segurança de dados, né? E a gente, de fato, está falando de inteligência artificial, e você mencionou que terminou o programa de 2023 mencionando isso, 2024 a mesma coisa. E por quê, né? Eu acho que porque a gente está falando de inteligência artificial generativa. Então, você vê mesmo as pessoas da área de tecnologia pedindo por mais regulação. Tem que ser regulado. E tem que ser regulado porque a inteligência artificial generativa vai se desdobrar e onde que ela vai parar, né? Então, esses questionamentos, os empresários, especialmente esses da área de tecnologia, estão fazendo. Aqueles que não são da área também estão olhando para isso com muita atenção, como bem pontuou o Ito. Então, a questão regulatória, que já está ali no topo da agenda deles, ele vai se manter, né? Isso que a gente tem visto. Outro exemplo que corrobora isso que eu estou falando são as regulações relacionadas a meio ambiente, a ESG, né? Que não é só meio ambiente, mas também a parte social e de governança corporativa. E por quê? Porque lá no início, quando
a gente começou a falar muito de ESG, as empresas firmaram muitos compromissos relacionados a esse tema. E depois as coisas mudam, o mundo está muito dinâmico, guerras acontecem, câmbio muda, a economia, eleições, política no resto, ao redor do mundo, tem influência em outros países. E estão tendo que rever suas metas, né? Então, novamente, a regulação, a coisa regulatória, assim, o que a gente percebe falando com esse público e fazendo essas pesquisas é que ele vai se manter ali como um ponto muito importante por conta dessas questões. Muito bem, nós conversamos com Fernanda Alegretti e Sidney Ito, ambos executivos da KPMG, e a Lamborghini vai adiar o lançamento do primeiro modelo elétrico da marca. Segundo o presidente executivo da Lamborghini, o mercado ainda não está pronto em 2025 e 2026. Ele salienta que não há pressa para promover a eletrificação. Além disso, a marca de superesportivos aguarda uma perspectiva regulatória da União Europeia. Com isso, a Lamborghini deve lançar o seu primeiro elétrico apenas em 2029. A marca italiana já conta com uma linha de 3 modelos híbridos, os esportivos Revuelto e Temerário e o utilitário esportivo Urus. Bom, e voltamos com o Business, falando de um tema que a gente discutiu no primeiro bloco também. Híbrido, presencial ou remoto? Eu falo que a gente já discutiu porque essa é um tema, uma discussão muito latente em muito RH. Isso foi no ano passado e será que vai seguir esse ano? Porque a nova geração tem certa dificuldade em lidar com as exigências da vida corporativa e também com o sistema de trabalho exigido por muitas companhias. Porque, por exemplo, tantos jovens torcem o nariz para o trabalho presencial. Para responder essas perguntas, nós vamos conversar neste momento com Joaquim Santini, pesquisador sobre a vida organizacional. Joaquim, obrigado pela presença aqui no Business. Você que acompanha há tanto tempo, estuda há tanto tempo esse tema, como é que as empresas têm lidado com a geração Z? E eu não sei se você consegue responder, mas falando até depois da geração Z, que é a geração alfa, né, que compreende a 2010 depois. Mas vamos focar na geração Z mesmo. Como é que as empresas têm lidado aí com essa geração que está entrando no mercado de trabalho? Seja bem-vindo ao Business. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Então, vamos lá. Bom, primeiro, existe um movimento em nível mundial que tem impactado positivamente a geração Z, ou seja, e tanto a geração Z quanto os milênios, que são que estão logo antes da geração Z, tá? Quero dizer o seguinte, por exemplo, hoje a preocupação, tem uma pesquisa muito importante da Deloitte, que ela fez comparando, né, a evolução das empresas em relação a 2019 e 2023 e 2024, tanto para os milênios quanto para a geração Z. Houve uma evolução positiva, no sentido, por exemplo, da questão da flexibilidade no trabalho, no sentido do impacto ambiental, as preocupações sociais, isso é muito positivo, tem uma evolução positiva. Agora, o que acontece é que talvez essa evolução não esteja acompanhando o ritmo acelerado, o ritmo mais da geração Z. Isso é real. As minhas pesquisas todas apontam para um cenário que diz o seguinte: se nós não conseguirmos nos adaptar à geração Z, nós, que eu estou falando, as empresas, porque minha vida é no mundo corporativo, tá? Eu estou 43 anos no mundo corporativo. Se a gente não conseguir se ambientar, se adaptar à geração Z, nós vamos ter um problema terrível com a alfa. Quando eu falo adaptar, Bruno, eu não estou falando ceder, não é isso, é flexibilizar os modelos de gestão. A gestão hoje, não em todas as organizações, mas numa boa parte das organizações, ainda é o modelo antigo, o modelo comando e controle, né? O modelo da hierarquia rígida, o modelo das políticas burocráticas, da burocracia organizacional. Isso, a geração Z, ela tem uma aversão total, né? A geração Z... Joaquim, tem uma explicação aí, porque essas gerações mais novas, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, tem uma certa, vamos chamar aí, repulsa, não todos, evidentemente, mas uma parte dessa geração
em trabalhar no modelo presencial? Então, deixa eu falar, me desculpa, antes de responder o modelo presencial, só vou recapitular um ponto que você me deu um gancho importante aqui. Os meus estudos, eles comprovam o seguinte: quando eu falo dessa flexibilização no trabalho, e por que isso a geração alfa pede isso? Os milênios já pediram, mas com menos intensidade. Porque a geração alfa é uma geração da internet, uma geração da conexão, uma geração de fazer as coisas. Então, quando eles entram num ambiente organizacional onde eles se sentem muito cerceados, a tendência deles é mudar de empresa. Tá? Essa é uma tendência real. Tem um caso de uma empresa que a gente apoia de forma esporádica. Entraram no ano passado, em 23, janeiro de 23, 12 trainees das faculdades de primeira linha do Brasil. Essa indústria no mercado de energia. Hoje tem 4. Tá? 8 saíram. E a principal queixa na saída eu acompanhei os casos de queixa, tentei fazer algumas intervenções, mas você sabe que as intervenções são sugestões, nada é impositivo por algum pesquisador externo, algum palestrante externo como eu. Então, essa é uma questão muito importante a ser avaliada, né? Agora, quando você fez a pergunta, né, da geração Z, né, ainda, né, as questões todas dela diz respeito muito a essa circunstância que eles foram criados, como eles foram desenvolvidos e a adaptabilidade dela ao mercado de trabalho. Tem uma pesquisa da Udemy, importante, com 6.500 pessoas em nível mundial, que apontam que a geração milênio e a geração X, como eles veem a geração Z, com pessoas arrogantes, pessoas de difícil trato, mas que são inovadoras, mas que são altamente conectadas, que eles ajudam muito na hora que tem problemas de tecnologia, até de ferramentas de inteligência artificial, as básicas, é óbvio. Então tem um pouco desse contraste hoje, tem um conflito intergeracional sem dúvida. Bom, nós conversamos com o pesquisador Joaquim Santini. Obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado, Bruno, pelo convite. Muito obrigado. E como acontece todo ano, o Google divulgou os nomes mais buscados de 2024 e no Brasil o destaque foi a ginasta Rebeca Andrade. Segundo a plataforma, o nome da atleta figura no primeiro lugar das buscas, seguido pela advogada Deolane Bezerra e da cantora Madonna. Rebeca brilhou nas Olimpíadas de Paris ao conquistar 4 medalhas, sendo 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. Essa última, aliás, marcou o melhor resultado da equipe brasileira de ginástica artística feminina nos Jogos. Segundo o Google, outros termos que tiveram os maiores aumentos de interesse no último ano, em comparação com 2023 no Brasil, foram Eurocopa e Copa América. E a inteligência artificial chegou também ao mundo do futebol, porque torcedores do Manchester City da Inglaterra, eles poderão criar o 3º uniforme do clube por meio da AI. A Puma, fornecedora de material esportivo, vai permitir que fãs desenvolvam os designs dos kits na plataforma Puma AI Creator. A opção mais votada será utilizada pelo clube nos jogos finais da temporada 2024-2025. O goleiro Ederson, inclusive, entrou na brincadeira e criou o seu kit personalizado pela AI, que também será vendido para os torcedores. E o primeiro Business do ano vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. E um convite para você, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça sua assinatura, entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo fim de semana. Preciso desejar novamente um excelente 2025 a todos vocês e ótimos negócios no radar. Até semana que vem. Tchau!